Opa, Olá, tá me ouvindo aí, Raíssa? Tudo certo? tudo bom, Fernando? Tudo certinho? Tô te ouvindo bem. Tá Perfeito. boa a imagem, né? Tá tudo certo. Aqui tá tudo tranquilo. Tá pegando bem, Tá, tô ouvindo bem. massa. Fechado. A gente agendou a live para as 8 horas. Aí, enquanto isso, o pessoal vai entrando. Certeza, compartilhando aqui também. Tá. Tô enviando aqui pro pessoal também. Oi, gente que já entrou. Boa noite, tudo bom? Já já a gente começa. Só tá aguardando entrar mais um pouquinho. Uma compartilhada boa aqui. Massa. Tudo bom contigo, Fernando? Tudo bem comigo? E como é que você tá aí, Raíssa? Tudo certo? Tranquilo, correria, né? A gente faz umas 3 semanas mais ou menos começou a fazer essas lives. Toda Uhum. quarta-feira a gente chama um parceiro da Brasel para falar um pouquinho sobre como fazer economia, como otimizar serviço, otimizar processos. Então a ideia da gente é mais ou menos essa. Então, pessoal que entrou, sejam bem-vindos. Todas as quartas a gente faz, às 20 horas, a gente convida alguém. Hoje o convidado é a XP Energy. Fernando vai falar um pouquinho sobre a empresa. Fernando, vou falar mais ou menos como a gente se conheceu e como foi feita essa parceria, né? A gente Perfeito. iniciou procurando soluções para a economia de energia, então, a gente tem algumas parcerias aí para a economia. E a gente descobriu os meninos. Eles têm um aplicativo. O Fernando vai explicar melhor. Mas, Uhum. enfim, foi um formato que me deixou bem surpresa, que eu nunca tinha visto nada parecido. Inclusive, a gente tem alguns associados que já utilizam o produto e gostam muito. Foi muito super bem indicado. E a gente trouxe eles para trabalhar junto com a gente. O processo a gente faz as divulgações e eles retornam para vocês com um orçamento, né, um planejamento, um diagnóstico e te convence, pode ter certeza. É isso aí, Fernando. Me conta mais ou menos como é que funciona a empresa, me fala um pouquinho sobre vocês. Beleza. Então, Raíssa, o pessoal que tá assistindo a gente aí, a gente, né, eu faço parte hoje, né, da XP Energy, e a gente é uma startup que a gente ajuda as pessoas a gerenciar os seus custos com energia. E, assim, a gente nasceu do ramo de prestação de consultoria na área elétrica. Então, eu sou engenheiro eletricista. Nosso time hoje tem vários engenheiros, engenheiro eletricista de automação, cientista de dados, cientista da computação. E a gente se reuniu com um propósito, assim, que é de conseguir é, trazer acessibilidade às pessoas a conteúdo na parte de elétrica que vão trazer impactos consideráveis na conta de energia. E assim, a proposta inicial era a gente conseguir prestar serviços de consultoria de forma mais econômica, de forma mais acessível, porque a gente trabalhava no ramo e a gente vê que só quem tem acesso a ter um engenheiro dentro da própria empresa, ou ter algum conteúdo na área específica, né, que pode ajudar ele com os custos, são empresas grandes, né? Você vai pegar, sei lá, uma empresa com indústria, que aí o faturamento dela é muito alto, e ela tem uma pessoa específica para cuidar dos custos com energia com ela. E a gente nasceu com essa proposta. Então, a gente tem um aplicativo hoje, como tu citou, que ele é uma interface que a gente tem para dar no básico ali, né, uma coisa que todo mundo deveria ter, é um acesso a como está sendo o seu gasto de energia, a dar uma previsão, a saber se você está economizando, desperdiçando, se você esqueceu alguma coisa ligada e está gastando mais do que deveria naquele horário. Então, a gente mapeou uma solução simples, mas que pode gerar um resultado bem significativo, principalmente com pessoas que são bem engajadas. Então, a gente tem uma ferramenta hoje que ajuda diversas pessoas a economizar, e isso tudo, né, é uma tecnologia que envolve muita parte de consultoria, de análise, como eu venho falando, mas principalmente envolve muita tecnologia. Então a gente teve que desenvolver um dispositivo hoje de baixo custo. Então, só para trazer números assim, deixar um negócio interessante, né?
a gente prestava consultoria utilizando, por exemplo, um analisador de qualidade de energia para fazer medição e a partir daí fazer um diagnóstico. E esse equipamento ele custa aí 15 mil reais até 30 mil reais. Então, como é que uma empresa que tem um custo de uma conta de energia de 4 mil, 5 mil, vai conseguir pagar um serviço que só para o equipamento ele custa tanto? E aí a gente descobriu isso, aí fez, não, a gente tem como fazer isso de forma mais barata, mais eficiente. E aí a gente foi, desenvolveu nossa própria tecnologia, tanto o hardware, né, o equipamento de medição, quanto o aplicativo. E aí, dia a dia, né, as pessoas que até estão fazendo parte aí, né, eu tive a oportunidade de um dos primeiros contatos que eu tive com o mercado de vocês, de bares e restaurantes, foi com o Albérico, que ele tem o T-Mix, tem outros restaurantes de leve e tal. E ele é um cara bem entusiasta, ajudou muito a gente em colocar lá o equipamento a primeira vez, a gente começar a colher, entender um pouco de informação sobre como esse mercado funciona e ver que não, assim, não precisa, não é só medir, não é só entregar o dado. A gente precisa ajudar as pessoas a gerir, porque muitas vezes falta tempo, né? Falta conhecimento. O dono de um restaurante ele é bastante ocupado. E aí a gente começou a construir nessa solução, está evoluindo cada dia mais, né? A gente está pegando feedback constantemente e agregando valor de diversas formas aí possíveis, tudo com custo baixíssimo, né? Realmente sem desculpa nenhuma, e que possa ajudar as pessoas a economizar, principalmente agora, né? Numa época onde a energia está uma crise absurda, o preço da energia aumentou mais de 20% aí nos últimos meses e está apertando o calo de todo mundo, né? Isso. Inclusive, vou pegar uma fala sua e a gente sempre fala exatamente disso nessas lives, que os restaurantes são empresas menores, né? Então, eles não conseguem administrar de uma forma que uma empresa maior consegue. Por exemplo, existem setores específicos e restaurantes muitas vezes terceirizam, até nem utilizam o serviço por falta de pessoas e por preço, que acaba sendo um custo muito alto. Então, é o Uhum. papel da associação em si, fazer enxergar esse tipo de oportunidade e entregar um produto mais barato, mais em conta para o associado, né, que Uhum. trabalha nessa área. Mas vamos lá, iniciando o que a gente tinha conversado, vamos começar com os 7 passos da jornada da eficiência energética. Aí tu vai falar um pouquinho desses passos e a gente permanece. Pessoal, se tiver algum tipo de pergunta, fiquem à vontade para fazer aqui na caixinha de comentário que a gente faz o questionamento aqui na live. Enfim, inicia aí, Perfeito. Fernando. Pronto. Os 7 passos da jornada da eficiência energética é um roteiro que a gente criou, né? Que a gente vem desenvolvendo aí ao longo da nossa experiência, que é um passo a passo onde a gente pode seguir para alcançar a máxima eficiência energética de forma estratégica. Então, como é que isso acontece? Basicamente, a gente entende quais são os principais fatores que impactam no custo com energia. Então, isso aí, o preço da energia, muita gente não sabe que você paga empresas diferentes, consomem energia de forma diferente, pagam preços diferentes na conta de energia de acordo com o modelo que você pode estar enquadrado. Então, a gente faz essas análises para saber qual a forma adequada para cada perfil de consumo. A gente analisa diversas outras oportunidades, como, por exemplo, a possibilidade de você automatizar alguma coisa, controlar algo em um determinado horário específico. A gente já está trazendo esse tipo de tecnologia também. E você aplicar isso no momento certo. Ou seja, vamos supor, tem um horário durante o dia que a energia ela custa 4 vezes mais cara. E às vezes você nem sabe que isso está acontecendo. E aí se você puder economizar nesse horário, você vai economizar 4 vezes mais do que o normal. Então, esse tipo de informação, ele faz toda a diferença numa ação de gestão, né? Em vez de você passar o dia todo se preocupando em economizar e tal, você pode economizar em um horário específico e aí ter um resultado bem mais significativo. E aí, isso é um dos fatores, né? Existem outros aí, até como eu vi o parceiro que faz parte da associação aí também, que faz recolhimento, né, de impostos, PIS, COFINS e CMS. A gente paga isso na energia também. Então, existem estratégias para você, de acordo com o tipo de ação, né, que você faz no seu restaurante, seu bar, ver se você tem alguma isenção nesse tipo de imposto também. Então, tem diversas ações mesmo, assim, eu posso dizer aqui, desde preço da energia, desde a forma como você usa, a automação, você pode também ter um plano de manutenção bem definido, isso vai ajudar muito a você evitar ter perdas. Tem a parte de eficiência energética em si, você usar os equipamentos corretos, da forma correta, e ainda é o que está muito em alta hoje, né, que muita gente recorre, que é a energia solar também, ou uma alocação de usina, enfim. Mercado livre de energia é um universo
literalmente, assim, são diversas possibilidades que a gente tem, diversas possibilidades que a gente pode trabalhar. E a nossa missão, assim, né, como empresa, é mapear esse processo e a gente vai passo a passo entregando o que é importante para o cliente naquele momento. Então, o primeiro passo da jornada, né, é a gente justamente chegar como um especialista junto às pessoas. Então, por uma mensalidade aí de R$ 50, por exemplo, R$ 90, você ter acesso a um time de engenheiros que está utilizando equipamento, tecnologia desenvolvida aqui, que traz todo o embasamento teórico necessário para lhe guiar nas melhores ações. E isso não é possível fazer sem dados, né? Então, a gente é uma empresa que, em vez de trazer uma solução qualquer de mercado ou tentar empurrar algum produto ou solução para o cliente, a gente tenta analisar de acordo com as informações do cliente o que é melhor para ele. Então, dando um exemplo prático aqui, né, nessa questão de ter um especialista do lado. A gente, uma conversa, basicamente, na primeira reunião com o cliente, a primeira apresentação de relatório, a gente já consegue saber qual o caminho que vai trazer a máxima economia com menor custo para ele. Então, por exemplo, às vezes a pessoa pensa, não, eu tenho que investir em uma usina solar. E aí, uma usina solar custa muito caro, e você tá comprometido, você não sabe se aquele dinheiro vai sair naquele momento. Então, a gente não, pô, tem diversas outras oportunidades. No teu caso, serve tal ação que a gente pode fazer, reduzir o consumo em determinado horário, isso a gente consegue ajudar com o aplicativo. Então, cada um tem uma solução, e a nossa ideia, né, é trazer a melhor solução personalizada para cada usuário. E aí, assim, o primeiro ponto é esse, é você realmente querer entender um pouco disso, e a gente traz isso de maneira super didática. O aplicativo ele é muito simples de usar, muito fácil. A gente é um time de pessoas muito Eu vi acessível. eu tenho a apresentação dele, ele é muito usual. Gostei bastante. É Isso, bem fácil de utilizar e de ativar, né? isso. É Acho bem massa essa simples, dá para parte da compartilhar. análise de dado, Fernando, quando você cita a parte de análise de dado, o quanto é importante. Que muita gente não sabe exatamente o imposto que está pagando sobre aquilo ali, ou então eles não sabem exatamente como é rateada aquela conta de energia. E é um dos primeiros passos para você Isso, entender por que você está gastando aquilo ali. Então, muita isso, gente ele não procura saber, como a gente sempre fala, né? Vai no automático, porque é isso. o que é o padrão e segue. Mas existem formas de economizar só destacando essa parte que você falou dos horários específicos, identificar, por exemplo, os equipamentos que estão gastando mais do que deveria, que ficam ligados Isso, 24 horas, uma troca de fusível de fiação resolve e já dá uma total. economia grande. E o Isso, aplicativo identifica isso também, né? isso. Mas Ele é uma continua. ferramenta muito boa. Por exemplo, nesse caso que tu acabou de citar, um exemplo aí. A gente já pegou alguns clientes e a pessoa está lá, né, pagando uma conta de energia, um exemplo prático, falar valores reais aqui, só não vou informar quem é, mas uma conta de energia de R$ 7.000. E aí você tem lá, né, diversos ar-condicionados, tem máquina operando, você está fazendo seus alimentos e tudo, tem um momento de preparação, tem o resfriamento. Então você sabe, ó, meu custo é 7.000 com energia, eu vou pagar porque eu tenho que pagar, se eu não pagar vão cortar e eu não funciono. Basicamente é assim um relacionamento. Só que quando a gente coloca o aplicativo na mão do cliente, né, por exemplo, nesse caso, o cliente saiu, mesmo, quanto é que custa meu ar-condicionado aqui agora? Aí ele saiu lá, desligou o ar-condicionado e viu em tempo real quanto o custo caiu. Aí, pô, isso gasta uns R$ 3 por hora, então eu tenho que me ligar aqui, porque cada vez que eu deixo o ar-condicionado ligado, um ar-condicionado que eu deixo ligado, por exemplo, uma hora que eu esqueci de desligar, são R$ 3 a mais. Só que isso durante o mês inteiro, um ar-condicionado só aí já vai dar R$ 90, isso uma hora. Então, só que eu tenho 10 ar-condicionados no local, eu tenho 5. Então você multiplica isso. Então, pode notar que de acordo com cada negócio, tem um restaurante que não tem tanto ar-condicionado, ele tem uma câmera fria, mas a câmera trabalha com degelo. Então, pô, dá para desligar ela no horário de pico ali, por exemplo, sem comprometer a integridade dos alimentos e reduzir um custo de energia num horário onde a energia custa 4 vezes mais cara. Então, são ações que a gente faz. E aí tem gente que a gente chega em alguns clientes, por exemplo, eu desligo a câmera fria no horário de pico, porque a energia é mais cara. E quando a gente analisa, muitas vezes não é o horário da energia mais cara para ele, porque na conta de energia dele, o contrato que ele tem com a concessionária, aquilo não importa. Então, às vezes, a pessoa está se sacrificando da forma errada, achando que está fazendo alguma coisa porque alguém indicou, e aí a gente tem todo esse trabalho, né? Desde começar a explicar um pouco sobre isso. Na primeira entrega, né,
o primeiro ponto, né? O segundo ponto da jornada, na verdade, é uma análise de dados. Então a gente se coloca muito como médico realmente, e não tem como o médico dar um diagnóstico para um cliente sem fazer um exame, né? É como se eu chegasse para tua solução, é isso aqui, mas eu não peguei nada teu, eu não peguei nenhuma informação de como tu opera, o que é que tu faz, o que é que tu pode fazer, se tem alguma coisa mais urgente ali acontecendo. A gente chega em alguns usuários, alguns clientes, infelizmente, que, sei lá, tem um risco à vida ali acontecendo. Você vê que por qualquer descuido aquilo pode tocar numa parede, dar um choque, matar uma pessoa, como eu já conversei com algumas pessoas, isso aconteceu. Então são prejuízos muito grandes, às vezes, que a gente não está acostumado a contar, e aí às vezes uma mudança simples, ó, isso aqui, se possível, mude o quanto antes. Vai custar aí uns R$ 400 para fazer essa troca, fala com o seu eletricista, e isso aí vai reduzir um impacto que pode ser muito prejudicial por um acidente, né? Então, o especialista entra nesse ponto. A análise de dados entra para a gente saber o que é que a gente pode fazer com aquele cliente com base nas informações que eu tenho. E quanto mais o cliente vai passando com a gente, mais a gente vai avançando com ele na jornada. Então, começa definindo qual a forma, que seria o passo 3 aí, né? De acordo com o teu perfil de consumo, como seria a forma mais barata de você comprar energia? Então, na tua casa, na minha, na empresa, você tem pelo menos duas oportunidades de comprar energia. Uma delas você vai ter, por exemplo, que a energia é mais cara no horário de pico, no horário de ponta, e outra, a energia não faz essa diferença. E aí o sistema a gente com um mês, aí, com R$ 90 por mês, vamos dizer assim, né? O primeiro, e a gente nem cobra isso, inclusive. A gente cobra só uma taxa de instalação inicial. Se o cliente gostar do serviço, fizer sentido para ele, ele pode continuar, senão ele não arca nada com isso, e a gente entrega já esse relatório, já dá um tipo desse de resposta. E, por exemplo, para vocês terem noção, teve cliente que o perfil de consumo dele lá era coerente com uma tarifa, uma certa tarifa, que ele tinha uma economia de 15% com um contrato com a concessionária que a gente pode alterar sem custo nenhum. Então, assim, foi os R$ 90 aí mais bem pago da vida do cliente, porque a gente faz tudo isso para ele, a partir daí ele começa a economizar, cria confiança no que a gente está fazendo, e aí diminui uma conta, vamos supor, de R$ 2.000, você diminui ali R$ 300 por mês, já é muito significativo, e Muito. vai dando a folga, né? Isso é um dos passos que eu acabei de citar, né? Isso. Vamos continuar. Olha, Vamos. só falando um pouquinho que entrou um pouquinho mais de espectador. Então, a gente fala um pouquinho sobre a parte inicial, que a gente começou explicando o que são vocês, né? Que, na Uhum. verdade, é um aplicativo que otimiza, que pode te auxiliar para economizar energia. Então, eles têm vários passos, na verdade, que fazem essa otimização, e a gente está explicando eles. A gente falou um pouquinho sobre o fato deles serem especialistas na área, de saberem identificar formatos da conta, imposto, como economizar, qual dos seus equipamentos está gastando um pouco mais. Então, resumindo o que foi no começo, é mais ou menos isso. Aí agora a Uhum. gente vai para o ponto 3. Beleza. O ponto 3 é justamente o seguinte: quando a gente chega no. Vamos supor aqui, né, que o nosso diálogo construindo para situar todo mundo, né? A gente entrega uma jornada junto com o cliente. Então, a partir do momento que a gente traz ele consigo, a gente começou. A gente mostra que a gente é um especialista na área e vai entender da realidade dele o que é que a gente pode seguir. O segundo ponto, revisando, é a questão das medições, é a gente fazer análise de dados. Não tem como diagnosticar algo que você não mediu. Então, se a gente não propõe nenhuma solução que a gente não estudou antes, que aquilo pode ser viável para aquele cliente. Então, a gente faz esse trabalho também. Então, segundo ponto, medição, análise de dados, propor diversos cenários, escolher várias informações para saber o que é que a gente pode entregar. A partir daí, a gente chega no terceiro passo, que é mapear um perfil de consumo, que a gente chama. O perfil de consumo é como você consome energia, dada a sua realidade. E a gente soma isso com outras informações que a gente já colheu e a gente começa a ver o que é que pode fazer para você comprar energia da forma mais barata possível. Em muitos casos, você já está comprando energia da melhor forma, mas em vários outros você também não está. Então, é uma dúvida que é cruel, assim, realmente. Era um serviço que, por exemplo, a gente prestava na área de consultoria, né? A gente tem empresas maiores, vamos supor aqui, cobra R$ 4.000, R$ 5.000 para levar o equipamento, como eu tinha citado, que é bem caro, e faz a análise, e o engenheiro tem que fazer, e aí gera um relatório, apresenta para o cliente, e não necessariamente vai dar algum retorno financeiro, é um custo que o cliente paga para tirar uma dúvida. E aí a gente automatizou isso tudo, trouxe um equipamento com um custo bem mais reduzido, traz tudo isso com um aplicativo, com um relatório,
uma forma didática, conversa com o cliente para a gente estar sempre melhorando ainda mais essas apresentações e a gente consegue entregar esse passo aí com um custo quase marginal zero, assim, praticamente, porque a nossa proposta de valor é justamente entregar isso de cara para que o cliente já sinta, pô, esses caras estão comprometidos comigo, estão mostrando já o que eu posso fazer de agora e o que é que eles vieram, botaram um equipamento, trouxe tecnologia, só fez agregar até agora. E é isso que a gente tenta fazer, agregar o máximo possível já nesse primeiro contato para mostrar, porque tem muita coisa para seguir e eu não posso jogar tudo de uma vez. Não é uma solução mágica, né? A gente tem que, para economizar 30% numa conta de energia, por exemplo, a gente já chega a alcançar isso em alguns clientes, a gente tem que atacar o problema de diversas formas diferentes. Então, vai ser com adequação, com perfil de consumo, com automação, às vezes até analisando alguns custos na área de energia, e muitas vezes trabalhando em cima de desinformação, né? Que as pessoas, às vezes, têm um conhecimento que tá errado nesse caso, né? E está prejudicando alguma coisa. Então, não sei, eu até citei no começo da live, o consumo de energia vem aumentando mês a mês aí. A gente está na bandeira hoje que aumenta 20% os custos de energia aí. Então, se você consumiu a mesma quantidade, se você toma um banho de 10 minutos, há um ano atrás, esse banho custava R$ 10. Esse mesmo banho, se você for tomar hoje, ele vai custar aí, fora o aumento da energia, vai custar quase R$ 15. Então, teve um aumento muito grande na conta de energia sem você ter mudado nada. E aí, esse tipo de informação, a pessoa vai lá conversar com os funcionários, a pessoa realmente não entende o que está acontecendo ali, não sabe desse tipo de conteúdo, e aí não tem o que fazer, né? Contra o preço da energia, aí fica um pouco mais difícil. Mas a gente luta muito com as ferramentas que a gente tem. E aí, como eu tinha citado, né? A gente pode ir avançando até nos próximos passos aqui, que o próximo passo, depois que você entende o que é melhor para a sua realidade, é atuar em cima disso. E aí, hoje a gente tem alguns dispositivos de controle, a gente está selecionando alguns clientes já para fazer esses testes e fazer isso de forma autônoma. Então, por exemplo, programar o horário de ligar, desligar as coisas para que nunca aconteça desperdício. E quando você soma informação, eu acredito aqui que todo mundo está aqui na live deve lembrar da época que você tinha um cartão e não tinha um aplicativo do cartão de crédito. E aí você vai gastando. Quando chega no final do mês, aí você, eita, meu irmão, deu essa conta Ó, todinha aqui. surpresa. Olha a surpresa aqui, beleza. E aí o que foi que aconteceu? Aí você vai lá, linha a linha, olhar o que aconteceu. E a primeira preocupação da gente foi isso, foi trazer a transparência com o custo de energia. A gente se esforça muito hoje para que o cliente, no aplicativo, ele já consiga saber no dia a dia dele quanto ele gastou por dia, por hora, se ele gastou mais do que o normal. A gente já manda notificação avisando a ele se tiver alguma coisa errada. E essa informação ajuda ele a se gerir e saber se faz Planejar. sentido o que está acontecendo. Exatamente. Então, esse mês minha conta vai dar R$ 3.000. Pô, vou desligar as coisas aqui. Que a informação já ajuda muito. Então, tem cliente que realmente, quando pega esse dado, esse tipo de informação, sai lá, desligando tudo. Fico louco do aplicativo. Mas Sai. o controle, quando você tem controle sobre alguma coisa, te faz analisar melhor, né? Você não. É o chamado fazer no automático. Então, a energia é basicamente isso, é como você faz na sua casa. Você tem um controle daquilo ali, e essa parte do controle é uma das coisas mais fantásticas da ferramenta. Porque você consegue exatamente ver naquele dia por que isso aqui deu tão mais alto do que no dia anterior, se eu não tive tanta mudança assim. Você Isso. consegue investigar e, de repente, você consegue até fazer uma melhoria dentro do seu estabelecimento por causa de uma ação tão simples, né? E o massa desse tipo de informação, como tinha citado lá no começo, é que vamos dar um exemplo bem prático. Muitas vezes a gente fica com a ideia de desligar a luz, né? Eita, esqueci a luz ligada, tem que economizar, eu vou desligar a luz lá. E aí, uma lâmpada de energia, uma lâmpada, né, uma luminária em si, ela gasta, vamos supor, ali em torno de R$ 3, R$ 4 por mês. Então, e um ar-condicionado, ele gasta R$ 3, R$ 4 por hora. Entendeu? Então, você, às vezes, economizar um pouquinho no lugar certo faz um impacto muito maior se você tem acesso a esse tipo de informação, né? E às vezes a gente acha que não. Um banho, por exemplo, de chuveiro quente, até para quem tem residência também, a gente tem alguns clientes residenciais, um banho de chuveiro quente na opção lá, inverno, ele gasta R$ 5, R$ 6 hoje, né, com a bandeira que está hoje, por hora. E aí, se você botar no médio lá, diminuir a pressão que a água está caindo, e aquilo ali pode economizar quase a metade do custo de um banho. Então, são esse tipo de detalhe que você vai
vai fazendo. Se você for muito curioso, você vai sair, vai ligando tudo, testando seus ar-condicionado, e é isso que a gente tem interesse mesmo. Do tipo, eu esqueci o ar-condicionado ligado, o aplicativo manda notificação, aí o cara vai lá e olha, eita, tem que desligar, e a conta vai vir cara. Esse tipo de informação ajuda muito a economizar também. É verdade. A parte É, de. A gente pode seguir para o próximo passo? pode, vamos nessa. Pronto, vamos lá. O próximo passo é eficiência, não é isso? Isso, depois de controle e eficiência. Pronto. E aí, eficiência energética é uma área bem interessante, porque a filosofia da eficiência é você fazer a mesma coisa gastando menos. Você ser eficiente é você, se eu quero ir do ponto A ao ponto, se eu quero subir essa escada, eu gastar menos energia para subir aquela escada. É ar-condicionado, equipamentos elétricos, é a mesma filosofia. Onde a gente tem um objetivo, por exemplo, de um ar-condicionado, esfriar aquele ambiente e gastar o mínimo de energia possível. E aí, a gente, um tipo de informação bem bacana, assim, né, para a gente agregar o máximo de valor aqui nessa live, é o seguinte, equipamentos que quando a gente vai comprar, tem lá a classezinha, né, o selo Procel, classe A, classe B, classe C. E quando a gente vai comprar, muitas vezes esse equipamento vai ter uma diferença de R$ 200 um para o outro, R$ 100 um para o outro, R$ 300, dependendo do modelo. E quando a gente vai comprar, a gente pensa, pô, ar-condicionado não muda tanto aqui, né? R$ 200, R$ 300 no preço, em cima de um ar-condicionado, por exemplo, que custa R$ 1.000, é 30% a mais. Só que aquele ar-condicionado, se ele gastar, por exemplo, geralmente o identificador A, B, C, é justamente se um ar-condicionado gasta 10% a mais de energia, 15%, 30%, entendeu? E aí, esse consumo de energia dele, por mês, vai dar lá R$ 40, R$ 50. Então, quando você compra um equipamento que muitas vezes você está economizando na hora de comprar, a longo prazo, quando a conta de energia vem mês a mês, mais cara, mais cara, mais cara, com 5, 6 meses, aquela economia que você teve na hora de comprar o equipamento foi embora. E aí é uma coisa que a gente tem muito interesse em trabalhar ainda, né? Isso aqui a gente traz a título de conhecimento, de informação, sempre que, apesar de ser um aplicativo, ter medição, ter hardware e tudo, a gente é muito acessível. Então, o pessoal, os clientes mandam WhatsApp, estou com alguma dúvida, estou com algum problema, e até quando vai comprar um equipamento mesmo. A ideia é justamente isso, a gente ser uma gestora, está ali na mão das pessoas, ajudando ela a economizar. Então ele manda, como teve essa semana, entrou em contato comigo, pô, eu vou comprar teu ar-condicionado. É um ar-condicionado inverter e tal, que é o que mais economiza, vale a pena? Aí eu fiz, ó, depende, a gente tem que ver qual o modelo, porque um ar-condicionado inverter, por exemplo, quando ele quebra, né, quando ele vai dar um problema, você muitas vezes vai ter que trocar o ar-condicionado quase inteiro, porque a parte mais cara dele é a placa. Então, um ar-condicionado custa 3.000, por exemplo, você pode gastar 1.000 e pouco para consertar. Isso equivale a, sei lá, 2, 3 anos de energia do equipamento. E aí talvez você pegar um ar-condicionado do tipo split padrão, ele vai gastar 5% a mais na conta, mas ele, quando quebrar, o conserto dele custa R$ 100, 200, entendeu? Então até isso é relevante, né? Também, né? Exatamente, porque todos eles vocês vão ter que dar manutenção. Então o Periódica, que custo-benefício de algo... ar-condicionado é aquele tipo de produto que você tem que estar toda hora de olho, senão você vai estar gastando Isso, horror. isso. Aqui, por exemplo, aqui no escritório, né, o ar-condicionado passou um tempo sem dar manutenção e a gente notou, né, que o ambiente fica mais quente. E aí, o interessante é que o ambiente fica mais quente, o ar-condicionado gasta mais energia para funcionar e você não sabe disso. E aí você faz o quê? Abaixa ainda mais a temperatura dele. E aí ele se esforça ainda mais, só que ele está lá todo entupido, cheio de poeira. E aí ele vai se esforçar mais e vai gastar mais energia. Fora o ambiente, né? Que aí o cliente vai estar num ambiente desagradável, vai estar, enfim, ingerindo as bactérias e tudo, que tem que ter esse padrão de limpeza também. Então tudo é um conjunto, sabe? A gente chega em locais que tem gente que gerencia, né? Trata a eficiência energética realmente como algo importante. E aqui eu recomendo isso, né? Poucas pessoas fazem isso. A nossa filosofia é a gente trazer economia para o cliente e ajudar ele a investir isso da melhor forma possível. Porque economizar é bom, só que a gente percebe que é bom investir nessa área também. Então, existem diversos modelos de negócio na área de energia, inclusive, e você pode trazer rentabilidade para a sua empresa, né? No caso de economia, mas até a negócio de outras pessoas. E você começa assim, economizou, pega esse dinheiro, troca um equipamento, dá manutenção, faz seu organograma direitinho ali, deixa tudo certo, dá o plano de manutenção, né, que seria a próxima etapa da jornada. E aí você vai economizando, vai juntando isso, vai investindo em alguma outra coisa. E a ideia é essa, é você ter consciência do que está acontecendo
e ir tomando ação com base nisso nos melhores pontos, estrategicamente, ponto a ponto. E, assim, dando o que seria, né, a última etapa, né, que a gente coloca, você pode, no final das contas, ter seu próprio sistema de geração. A gente indica aí uma das principais empresas, né? Até aqui eu vi que a Insole faz parte também, presta um ótimo trabalho. Então, os clientes estão buscando isso, é importante também fazer isso. E você, muitas vezes, enxugar esse sistema, né? Em vez de você construir uma usina muito grande, você pode trabalhar um pouco mais de eficiência, diminuir alguns custos que você tem, eliminar desperdício, para construir a coisa, no final das contas, o certo para a sua realidade, e não o mais caro, o maior, que a gente quer a solução, vamos dizer assim, às vezes um pouco mais rápida. Então, são tudo a complementar, por isso que é uma jornada, passo a passo, aí a gente consegue ajudar o cliente a se manter, né, na melhor performance possível e adquirir a melhor coisa que for para ele. Entendeu? Massa. Tu já falou, já chegasse na parte da geração, né? Eu ia te perguntar sobre a parte da energia solar. Vocês também Uhum. prestam consultoria com energia solar, não é isso? Hoje a gente não, a gente é uma empresa de tecnologia, a gente indica aos clientes as empresas de mercado, basicamente. Então Uhum. nosso trabalho, na verdade, é estar do lado do cliente para saber qual o que é que ele quer e propor para ele a melhor solução. Então tem cliente que quer uma usina própria, a gente faz uma análise de viabilidade, vê quanto é que vai custar, e aí a gente vai indicar algumas empresas para entrar em contato com ele. E aí, entrando em contato, ele fechando, pô, bacana, ele tiver alguma dúvida, ele vai sempre contar com a gente para a gente estar ajudando ele a gerir os custos dele com energia, porque ali é só o começo, né? Muito cliente chega com dúvida, né? Que hoje, infelizmente, a gente nem está atendendo tão bem assim como a gente gostaria, que é cliente que colocou uma usina solar e aí ele começou a gastar mais energia do que ele gastava antes. Porque o que acontece, muita gente não se liga nesse detalhe, né? Mas quando você estava pagando a sua conta de energia, mês a mês, vamos supor, todo mês eu pago R$ 1.000. Quando você instala um sistema solar no seu telhado, você deixa de pagar aquela conta de energia de R$ 1.000 muitas vezes. Vai pagar, sei lá, R$ 50, R$ 100. E aí você pensa, pô, agora energia não é mais um problema para mim. E eu começo a gastar mais energia, eu começo a deixar o ar-condicionado ligado mais tempo, eu começo a desperdiçar, por quê? Porque aquilo não vem mais na conta, né? Eu não sinto o impacto disso. Às vezes eu não tenho um aplicativo para monitorar meus custos de energia e saber o que é que está acontecendo. E aí o É. consumo começa a aumentar. Aumenta 10%, aumenta 15%. E aí ele começa a desconfiar, pô, será que foi a empresa que me entregou o sistema que está gerando menos do que devia? Eu estou consumindo a mesma coisa, eu estou fazendo o mesmo hábito. E aí você precisa de alguém para intermediar isso, né? Então a gente entra também nesse canal aí de fazer uma análise histórica, avaliar se o perfil tá condizente, se você aumentou ou não o consumo, e aí a gente entra como um apaziguador na maioria dos casos, né? Tanto para ajudar, caso o cliente tenha sido prejudicado, quanto para guiar ele para ter a máxima eficiência ali e trazer o melhor resultado possível do investimento que ele fez. Massa. Entendi, Fernando. Gente, vocês têm alguma pergunta para o Fernando sobre o assunto que a gente está debatendo? Podem ir escrevendo aí. Enquanto isso, Fernando, eu vou até citar, a gente tem sim uma parceria com a Insole. Acho que faz mais ou menos uns 6 meses que a gente negocia com eles, repassa, muito parecido com a parceria que a gente tem. Inclusive, acredito que depois dessa live, acho que daqui a 15 dias são eles. E a gente vai falar um Bacana, pouquinho sobre como eles fazem a gestão da parte de energia solar. bacana, bacana. Sobre. Tem mais alguma coisa que você gostaria de adicionar? Eu, assim, de maneira geral, né, eu queria trazer ao pessoal, né, a visão de que a gente tem um ponto de vista de realmente estar do lado do cliente para ajudar ele a tomar a melhor decisão. E é gerar valor de fato, seja em qual for o caminho. Então a gente está aí evoluindo, tipo, mês a mês. A gente, como eu até citei, né, a gente é uma startup. A gente hoje é incubado no Polo Tecnológico lá na Universidade Federal de Pernambuco. A gente desenvolve toda essa tecnologia aqui, né, no nosso estado, e principalmente agregando valor aqui a nosso povo, né, literalmente. A gente está aqui conversando com o pessoal, colhendo feedback e melhorando isso cada vez mais. Então é um valor, assim, é realmente quem tiver qualquer dúvida, né, entrar em contato com a gente, aí tem nas nossas mídias sociais aqui no Instagram, o link está na bio, tanto da XP quanto da Abrazel.
pode entrar em contato com a gente para entender um pouco mais, ver como é o aplicativo, ver como é que a solução pode agregar, como tem agregado para outras pessoas. E aí a gente conversa porque cada pessoa tem uma realidade diferente. E a nossa missão é para cada realidade entregar a melhor solução. Então, aí até faço, como citou aí, o mercado de energia ele é muito grande. A gente tem um trabalho bem bacana que pode ajudar outras empresas a ter melhores resultados ainda. Então, na live da Insole aí também vai ser bem bacana para vocês verem como isso pode ajudar a reduzir os impactos na conta de energia, como fazer isso da melhor forma para vocês. E a gente quer ajudar justamente nesse caminho. Então, por isso que eu acho que é massa trazer esse conteúdo, reforçar, porque não tem nenhum mistério, né? A gente só não pode se acostumar a pagar algo que é lá 10% do custo fixo, ou até mais em alguns casos, e a conta de energia é realmente o maior custo, um dos maiores custos fixos, né? Depois da folha de pagamento e os insumos de um bar e de um restaurante, a conta de energia vem lá, com certeza é um dos maiores gargalos. E isso tem que ser atuado de diversas frentes, até como o outro parceiro lá comentou também, né? Pagando os impostos devidos. E às vezes a gente está deixando aí na mesa, né? R$ 1.000, R$ 2.000, R$ 3.000, até mais, como o caso que a gente já pegou aqui de R$ 4.000, R$ 5.000 por mês, sem saber que estava pagando. Isso é desinformação e a gente quer acabar com isso, né? Trazendo mais conteúdo e de forma bem acessível, né? Bem acessível mesmo, para não ter desculpa. É, isso aí. É o seguinte, gente, para quem acompanha aqui a live, a parceria que a gente tem com a XP, vocês podem acessar pelo link na bio. O cliente Abrazel recebe uma análise completa do potencial da economia. Isso. Vocês preenchem um formulário, eles entram em contato com vocês e começam essa análise. É bem Isso. simples. E eles explicam passo a passo como é que funciona. Vale super a pena. A gente tem muitos cases de sucesso, inclusive foi até citado um deles aqui no início, que foi o pessoal da Dileve, o grupo da Dileve, que eles são Uhum. bem participativos também aqui na Brasel. E é isso, gente. Qualquer dúvida, podem escrever no via direct que a gente repassa para os meninos responderem. E é isso. Boa noite a todos. Valeu. Obrigadão, Raíssa. Obrigadão, pessoal Obrigada, aí. viu? Obrigada, Até mais. Fernando. Até mais. Tchau, tchau. Obrigadão. Tchau.